Meus amados irmãos, nós estamos no mês de outubro e iniciamos uma série de mensagens acerca da reforma protestante. Nós tivemos a primeira mensagem que teve um caráter introdutório. No domingo passado foi falado acerca do sola escritura. E neste domingo, pela graça de Deus, nós estaremos falando acerca do sola fide, somente a fé. E desde já eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, do verso 16 e verso 17, um texto muito conhecido de todos. Romanos capítulo 1, verso 16. Que diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Que diz a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Nós queremos te bendizer, te exaltar, glorificar o teu santo nome. Nós queremos, Pai, ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra. Que o Senhor lance luz à minha mente para que a tua palavra seja pregada com fidelidade. Que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja. Que Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. Que nós possamos ser edificados, confrontados e consolados pelo teu Evangelho. É assim que te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a igreja cristã, desde os seus primórdios, ela vem proclamando aquilo que conhecemos como o Evangelho, a boa notícia da parte de Deus para toda uma humanidade. Entretanto, desde o início da igreja primitiva, foi muito custoso se preservar a integralidade desta mensagem da sua pureza. Pois já no primeiro século da igreja primitiva, no surgimento da igreja primitiva, começaram a aparecer distorções e falsas apresentações e outros evangelhos que não o do Senhor Jesus. Após o terceiro século, com a institucionalização da igreja, a qual no decorrer de muitos anos e séculos seguintes,
Tornou-se uma grande hierarquia encabeçada por um Papa infalível. E o Papa, quando falava ex cátedra, ele se colocava na posição do sucessor de Pedro, e as suas palavras tornam-se infalíveis, possuindo a mesma autoridade das Escrituras. Durante a Idade Medieval, doutrinas estranhas às Escrituras, elas começaram a ser inseridas no corpo da igreja. A adoração a Maria, a veneração aos santos, a doutrina do purgatório, a inclusão de obras como forma de salvação associada à fé em Jesus Cristo. Não era apenas a fé, era a fé associada às obras. E no início do século XVI, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele rompeu os grilhões da sua própria escravidão espiritual ao se deparar com o texto sagrado que acabamos de ler. E ele descobriu à luz das Escrituras que o justo vive pela fé. Isso foi extremamente libertador para Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero, ele vivia atormentado pela culpa. Ele vivia aflito, com a alma buscando intermináveis confissões ao vigário, nos confessionários, se autoflagelando, pagando penitências com o objetivo de alcançar o favor e o perdão de Deus. Lutero, ele recorreu para todos os recursos do catolicismo de sua época na tentativa de amenizar, de abrandar o sentimento de culpa e de angústia que tomava o seu coração. No afã de agradar a Deus pelo viés das obras, Lutero aprofundava-se cada vez mais numa situação de desespero, ao perceber que não era justo bastante para alcançar o tão desejado favor de Deus. E ele relata em uma de suas obras dizendo: minha situação era que, apesar de eu ser um monge impecável, eu me punha diante de Deus como um pecador perturbado por minha consciência e não tinha confiança de que meus méritos poderiam satisfazê-lo. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. E esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Martinho Lutero estava agora liberto pelo poder do Evangelho, porque ele descobriu a justificação somente pela fé. E essa fé, ela entrou em sua vida como um raio de luz, dissipando as trevas, o engano, o equívoco, a mentira, e trazendo clareza e paz em seu coração, onde a partir deste momento ele descansou e refugiou-se exclusivamente nos braços de Cristo. Seu coração encontrou um porto seguro na obra de Cristo. E ele, ao perceber esta realidade no contexto social em que ele estava inserido, ele se inquietou e se levantou para combater tais falsos ensinos que estavam permeando e conduzindo toda a cristandade.
E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas tão conhecidas 95 teses contra as indulgências. As indulgências, de uma forma muito simplória, eram o perdão dos pecados que era ofertado pela igreja mediante pagamento de recursos. E a Epístola aos Romanos foi o grande trampolim da revolução que ele ajudou a colocar em movimento. Outros 3 fatores foram preponderantes para o desenrolar da reforma protestante. O primeiro deles foi o surgimento da imprensa, que ajudou a disseminar os escritos de Martinho Lutero e dos demais reformadores, onde as pessoas puderam ter acesso a tais ensinamentos que tinham como fonte primária as Escrituras. Mas outro grande fator é porque até então as Bíblias não eram traduzidas. E as Bíblias, elas passaram a ser traduzidas para o alemão e para outros idiomas, para que as pessoas pudessem ter o acesso direto e conferir se de fato os ensinamentos que estavam sendo postos pela igreja estavam em conformidade com a palavra de Deus. E outro fato muito importante, outra doutrina defendida e de grande valor da reforma protestante foi o sacerdócio universal, onde agora era apresentado e ensinado que todas as pessoas tinham acesso direto ao próprio Deus mediante Jesus Cristo, sem a necessidade da intervenção e da mediação dos sacerdotes da igreja católica, apostólica, romana. Mas Martinho Lutero teve algo a mais que causou a sua indignação santa, porque naquele mesmo ano de 1517, o Papa Leão X havia designado o padre de nome John Tetzel para vender as indulgências por toda a Alemanha. E uma frase ficou muito conhecida do Tetzel e célebre na história da igreja cristã, que dizia, em seus discursos ele dizia, quando estava vendendo as indulgências, quando estava vendendo uma vaga no céu: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. E os historiadores dizem que este padre era um padre muito eloquente. E ele persuadia os seus auditórios ensinando que eles teriam a oportunidade de, mediante um pagamento, pessoas que já haviam morrido e estavam no purgatório, serem resgatadas. Bem como o perdão dos pecados presentes e futuros poderiam ser pagos mediante pagamento financeiro. Enquanto isso, Martinho Lutero estava completamente encharcado pelo evangelho da graça, imerso na doutrina da justificação pela fé, e ele começou a pregar abertamente em todos os locais, em todos os rincões, que o justo viverá pela fé. Sola fide, somente a fé. E a doutrina da justificação pela fé é um dos grandes pilares, sustentáculos da reforma protestante. Justificação somente pela fé em Cristo foi um grande divisor entre a igreja católica romana e a igreja protestante, ou seja, o protestantismo nasceu da luta pela doutrina da justificação somente pela fé.
Meus irmãos, não trata-se de algo secundário, não trata-se de algo acessório, mas a doutrina da justificação pela fé, sola fide, é algo essencial e substancial para o Evangelho. Segundo Berkoff, ele disse: foi sobretudo o sistema de penitências desenvolvido pela Igreja Católica Romana e o tráfico das indulgências, intimamente vinculado àquele sistema que deu ímpeto a Lutero para iniciar a reforma. Aquele contexto social que estava ao seu derredor, ele acabou fortalecendo e encorajando a Lutero, após ter tido seus olhos abertos pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus aplicando a palavra ao seu coração. E com isso estava eclodida a reforma protestante, que trouxe consequências significativas para a cristandade até os nossos dias. E com a reforma protestante, os 5 solas da reforma tornaram-se muito conhecidos. Os 5 solas são as preposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Os 5 solas são os pontos principais da oposição à teologia ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E no domingo passado nós estudamos o sola Escritura, somente a Escritura. E nesse domingo nós estamos meditando acerca do sola fide, somente a fé, com base no texto de Romanos 6, 16 e 17. É impressionante, meus irmãos, que é uma declaração gloriosa a respeito do que é a mensagem central do cristianismo. Nós não podemos nos apartar dessas verdades. Nós não podemos nos divorciar, porque elas são fundamentais para a compreensão e para a nossa vida e devoção. E o texto diz: não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, afirma taxativamente que não tem vergonha do Evangelho. Ele não se intimidava por crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias prometido. Ele não estava preocupado com a oposição que ele estava sofrendo pelo Império Romano, querendo sufocar a igreja primitiva. E é importante lembrarmos que este mesmo Paulo, que agora diz que não se vergonha do Evangelho, foi aquele mesmo Paulo, perseguidor ferrenho do cristianismo, que empenhou-se em exterminar os cristãos, que recebeu carta das autoridades dando-lhe autoridade para adentrar em residências, em lugares onde estavam sendo celebrados cultos cristãos. Ele tinha poder de prender, de apresentar às autoridades. E o apóstolo Paulo, ele presenciou e foi partícipe do primeiro mártir do cristianismo na morte de Estevão. Entretanto, certo dia, este Paulo perseguidor, ele foi alcançado na estrada de Damasco, graciosamente por Jesus, a quem ele tanto perseguia. E quando a graça irresistível alcança os nossos corações, ela ilumina a nossa mente para que possamos ter compreensão
E Paulo, perseguidor, ele foi transformado em Paulo, num discípulo adorador. Ele não tinha a sua vida por preciosa. Ele estava disposto a se deixar gastar pela causa do Evangelho. E ele afirma que não tem vergonha do Evangelho. Mas afinal, o que é esse tão falado Evangelho? Muitas vezes nós falamos com tanta intensidade, mas de fato nós sabemos o que é o Evangelho. O Evangelho é a maior e mais esplendorosa notícia de que Deus, em seu grande amor por esta humanidade perdida, enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nascido de uma virgem e participante da nossa condição humana, para cumprir plenamente a lei de Deus na terra e se entregar e morrer na cruz do Calvário em nosso lugar como nosso representante. Jesus suportou a ira santa de Deus e o castigo que estava merecidamente destinado para mim e para você, porque somos transgressores da lei de Deus. Esse é o Evangelho. Hernandes Dias Lopes disse que o Evangelho contemporâneo promete conforto e não sacrifício, sucesso e não renúncia, riquezas na terra e não bem-aventuranças no céu. É o Evangelho que coloca o homem no centro em vez de Deus, é antropocêntrico e não teocêntrico. Nesse Evangelho é Deus quem está a serviço do homem, não o homem a serviço de Deus. Nesse Evangelho é a vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Mas o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o apóstolo Paulo está falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê, Paulo implicitamente está afirmando que toda a humanidade está absolutamente perdida e que necessita de um Salvador. Pois se a humanidade estivesse salva, ela não precisaria, não necessitaria de uma salvação. Quando falamos humanidade, meus irmãos, falamos de forma plena. Mesmo os gregos e os bárbaros que nunca ouviram o Evangelho também estão perdidos e condenados por rejeitarem a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza. A revelação geral, onde nós podemos contemplar a digital de Deus na obra da criação. Todos que estão fora de Cristo estão cegos, endurecidos e pensam ser sábios, se consideram autossuficientes, razão pela qual estão debaixo da ira santa e justa de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Todos pecaram, não foi apenas alguns. E estão destituídos da glória de Deus. Toda a raça humana precedente de geração ordinária está manchada pelo pecado e está eivada das consequências do pecado, que é a morte e a condenação eterna. Todos, independentemente de raça, de intelecto, de condição social, de etnia, todos estão
na condição de condenados. O cristianismo, muitas vezes, ao que se pensa, ele inicia com uma má notícia. A má notícia é que eu e você somos transgressores da lei de Deus, razão pela qual estamos sobre a ira de Deus e sob a condenação de Deus. Esta é uma verdade revelada nas Escrituras. Mas eu tenho uma boa notícia para começar, primeiramente para mim e também para você. Essa boa notícia, para mim e para você, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus salva pecadores mediante o Evangelho, pois não há salvação fora do Evangelho. Ah, pastor, mas é tão bonzinho, pessoa maravilhosa. Trata de pregar o Evangelho para essa pessoa. Não há esperança para um pecador como eu e você, fora do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. A fé cristã é a fé exclusivista, não é a fé inclusiva. É uma fé acolhedora, mas exclusivista. Porque o próprio Cristo avoca para si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Muitas pessoas buscam a salvação nas boas obras, em seus próprios méritos, em ritos sagrados e religiosos, no auto sacrifício, na psicologia de autoajuda, no legalismo religioso, no pensamento da reencarnação, na intercessão dos santos. Mas a salvação, contudo, só pode ser alcançada no Evangelho mediante a fé exclusivamente em Jesus Cristo. Sola fide. Meus irmãos, Deus toma pecadores culpados como eu e você e nos faz seus filhos, nos perdoa das nossas iniquidades e nos torna o herdeiro dos novos céus e da nova terra, nos quais habita a justiça. Ele nos retira do império das trevas, nos colocando na sua gloriosa e esplendorosa presença. Isso sim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Atentem bem. A salvação é universal, todo aquele que nele crê. Mas o Evangelho não é universalista. Eu explico. Nem todos serão salvos. Não porque não haja poder suficiente para tal, mas porque aprove a Deus que experimentem esse poder apenas os que creem. A fé genuína é uma condição de salvação, e por ela recebemos de forma graciosa do próprio Deus. No final vai dar tudo certo, porque Deus é amor. É a mensagem ecumênica que é apresentada nos nossos dias. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara, que fora de Cristo nós estamos completamente perdidos e condenados, e suportaremos o juízo e a condenação eterna. Crer não se trata de uma simples
em mera aceitação intelectual dessas coisas, porque se assim fosse, o diabo cria, porque ele acredita em Deus. Precisamos receber essas verdades, apropriar-se delas, rendermos a Cristo em resposta ao chamamento do Evangelho, colocar a nossa confiança exclusivamente em Cristo, nos arrependermos da nossa autossuficiência e reconhecermos a nossa necessidade de um Salvador, que é Cristo Jesus. Sola fide, somente pela fé em Cristo Jesus. Existe salvação fora do protestantismo? Pergunta boa para um EBD. Sim. Não existe salvação fora de Cristo. Nós imaginarmos que quase durante 20 séculos ninguém foi salvo, é algo absolutamente inconcebível. No entanto, à luz das Escrituras, só são salvos os que creem genuinamente em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Porque nele se descobre, verso 17, a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Se Deus é justo e como não há único justo sequer na humanidade, quem pode se salvar? Afinal, o que podemos fazer para merecer o favor de Deus, a bondade de Deus e sermos agraciados com a salvação, já que todos estamos em pecados, estamos condenados à morte eterna? Será que existe uma possibilidade de Deus nos perdoar? O que precisamos fazer? O que precisamos dar? Será que para sermos salvos nós precisamos comprar as indulgências do Santo Padre, líder da Igreja Católica Apostólica Romana? Como ocorreu no tempo de Martinho Lutero, que ele se levanta como um baluarte para se contrapor a essas práticas? A resposta deve ser uníssona: não. O maior motivo para despertar uma ira santa em Lutero foi exatamente esse, pois a Igreja Católica Apostólica Romana estava em plena campanha de vendas de indulgências, que supostamente vendia a morada celestial para os mortos e também para os vivos, garantindo um futuro eterno. Essa é uma perspectiva bem da reforma protestante. Mas eu quero trazer uma reflexão sincera com os irmãos nessa noite. Será que nós, em pleno século 21, precisamos comprar as indulgências contemporâneas, ofertadas pelos apóstolos contemporâneos e pelas igrejas que se dizem evangélicas, mas que indiretamente estão vendendo salvação? Nós também podemos responder com um uníssono não. Nós não podemos ser ludibriados por estelionatários da fé contemporâneos, que exploram a fé de incautos, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com falsas promessas, objetivando o único fim exclusivo em se enriquecer e promover fortuna aqui na terra. Mas Jesus nos ensinou que nós não devemos juntar fortuna aqui na terra, mas fortuna no reino dos céus, onde a traça não corrói e o ladrão não mina nem rouba. Meus amados irmãos, o que nós não podemos fazer
Deus fez por nós em Cristo Jesus. O próprio Deus, o Verbo encarnado, veio ao mundo como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Deus fez enfermar, e naquele momento ele se tornou pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós, mediante a nossa fé, exclusivamente a nossa fé em Jesus Cristo, sola fide. E Paulo termina o verso 17 citando uma passagem do Antigo Testamento, ao dizer: o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que pela fé foi tornado justo, viverá eternamente e será salvo da condenação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tão grande salvação. A fé não é a causa da justificação, mas o seu instrumento. Essa fé não é um merecimento humano, mas uma dádiva de Deus, porque é o próprio Deus que gera fé e arrependimento em nossos corações, para que nós não nos vangloriemos. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e ele baseia-se na fé para dirigir a nossa própria fé. Meus amados irmãos, que essas verdades da reforma protestante elas possam estar vivas na nossa mente e possam ser compreendidas de forma plena, para que nós não sejamos enganadas por falsos apóstolos, por falsos pastores, por falsas mensagens e por um falso evangelho. A salvação não é alcançada pelas obras, nem por uma parceria entre fé e obras. A salvação é recebida pela fé, somente pela fé. Pelas obras, ninguém, absolutamente ninguém pode ser justificado diante de Deus. A salvação não é conquistada pelas obras, mas recebida graciosamente pela fé. A fé é a causa instrumental da salvação. Todo aquele que crer em Cristo tem a vida eterna. Portanto, meus irmãos, é como a mão de um mendigo continua para receber o presente de um rei. Nós somos justificados pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé. Que essa verdade venha a ser pungente nos nossos corações, porque foi Deus que planejou, é Deus que executa e é Deus que garante a nossa salvação. Eu quero concluir, meus amados irmãos, dirigindo-me primeiramente para pessoas que nessa noite ouviram o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e que podem estar sendo impelidos pelo Espírito para responderem positivamente e abraçarem o Evangelho livremente. Se arrependam dos seus pecados, da sua autossuficiência, e se renda a Cristo Jesus, e deposite sua confiança somente nele e na obra completa e suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus.
O que é que eu preciso dar? Nada. O que é que eu preciso fazer? Nada. Porque o Filho de Deus, o Filho unigênito, já foi entregue na cruz do Calvário para sofrer o castigo que eu e que você merecíamos. Nós não precisamos dar absolutamente nada, porque já foi dado o melhor de Deus para nós. É necessário nos arrependermos e crermos genuinamente em Cristo Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas eu me dirijo agora para um segundo público, de pessoas que já foram salvas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós possamos, meus irmãos, nos lembrar diariamente que não fomos salvos por observar a circuncisão, as leis judaicas, a dieta alimentícia dos judeus, de preceitos da lei. Nós não fomos justificados por absolutamente nada que fizemos para Deus, para nos apresentarmos merecedores. Nós não fomos salvos pelas nossas boas obras, nem por ofertas financeiras. Você pode ser o homem mais rico desta terra, mas o seu dinheiro não é capaz de solucionar o seu maior problema, que é a sua quitação diante de Deus. Somente a fé, exclusivamente em Jesus Cristo como Filho de Deus, pode nos reconciliar diante de Deus. Que nós possamos sempre trazer à memória essa verdade, que possamos ser gratos a Deus, que soberana e graciosamente resolveu salvar pecadores como eu e como você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 16, ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Convidar o ministério de louvor. Nada. Nenhum homem é capaz de cumprir plenamente a lei de Deus. Eu falei isso acho que ontem à noite na reunião dos homens. A lei de Deus tem uma de suas principais funções: apontar para nós a nossa necessidade de um Salvador. Porque eu, quando me deparo com a lei de Deus, eu percebo que eu sou um transgressor da lei de Deus, que eu violo a lei de Deus, que eu não me submeto plenamente à lei de Deus. E isso deve promover no meu e no seu coração um sentimento de incapacidade, de autojustificação e de consciência plena que eu e você necessitamos diariamente do Evangelho. Que eu e você fora de Cristo estamos condenados ao inferno. Que eu e você necessitamos de um Salvador.
E a grande notícia do Evangelho é que Deus providenciou um Salvador para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Sola fide, não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação de Deus, ela é ofertada graciosamente e sem custo. Mas é necessário nós nos arrependermos e crermos genuinamente no Senhor Jesus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, promovendo arrependimento e fé, e promovendo gratidão e adoração em nossos corações, por tão grande salvação, pela fé e somente a fé em Cristo Jesus. Sola fide, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.